We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Irmão Dalton, tantos deles, de amigos que jejuam e oram, recusam suas refeições e tal, e jejuando e orando. Agora, se o irmão Jim lá atrás está pronto para a gravação, agora eu irei. O irmão Neville continuará com o culto daqui a pouco. Quero falar só um pouco. E agora, se for possível que eu consiga voltar, estimada Edith, sabendo que sua festa de aniversário é sexta-feira à noite, se conseguir voltar de Oklahoma a tempo, estarei lá. Vejam, na sexta-feira à noite, se conseguir. E agora, enquanto estivermos ausentes, orem por nós. E está dito na Bíblia, atente o Senhor entre mim e ti. Vejam, enquanto estivermos separados. E que Ele faça isso e os proteja e abençoe, e me proteja e me abençoe, e nos ajude a viver o melhor que pudermos para o seu serviço até nos encontrarmos de novo. E dependerei das suas orações enquanto estiver no campo além para enfrentar o inimigo. Assim, orem por nós. Todos vocês, irmãos ministros, o irmão Humes e o irmão Biller e tantos outros de vocês aqui, orem por mim. Vocês entendem? Agora, queremos abrir no livro de São João, capítulo 4. E quero falar esta manhã, querendo o Senhor, sobre o assunto chamado As Realidades Infalíveis do Deus Vivo. Quero ler do versículo 14 ao 23, inclusive, de São João, capítulo 4. Estamos para entrar numa conversa agora de Jesus falando com a mulher junto ao poço. São João, capítulo 4, versículo 14, incluindo o 23. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida perpétua. Agora, a palavra lá, de fato, não é perpétua. Você verá uma pequena marca nela se tiver uma Bíblia King James. No original diz, para a vida eterna. Perpétuo é só um período de tempo. Eterno é para sempre. Que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nos dias de Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, andando em carne, ele encontrou as pessoas em seu dia buscando uma religião que lhes trouxesse libertação. Elas queriam uma religião que as livrasse de todos os seus males e inimigos. E o cristianismo atendia a todos os desafios que apresentaram. O cristianismo atendia a tudo de que elas precisavam e a tudo o que pediam. Ele desafiou cada uma das suas necessidades, mas elas não o receberam. E é mais ou menos assim hoje. Encontramos pessoas hoje como eram então, buscando uma religião que faça algo por elas, que lhes traga alguma realidade. E o cristianismo verdadeiro e genuíno atende a cada um desses desafios, mas não o recebem, não o querem. A natureza das pessoas hoje, não estou falando da igreja que nasceu de novo, estou falando da nação e do país como um todo. Não parecem querer isso. Se quer alguma coisa, você não pode descansar até consegui-la. Jesus disse nas bem-aventuranças: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, se têm fome e sede. Mas hoje estamos tentando dar às pessoas algo de que elas precisam de verdade, e elas não querem aceitar. Elas não o querem. E a atitude das pessoas não mudou. E, todavia, é exatamente disso que o mundo precisa hoje. É a religião de Jesus Cristo. Libertação das coisas que temem e receiam e das quais precisam ser libertas. Nos dias em que ele esteve aqui na terra, um dos motivos de não terem podido receber Jesus de Nazaré e crer nele e receber a libertação deles foi porque era incomum demais para eles. Ele trouxe sua libertação. Deus lhes havia enviado libertação. E era tão incomum para eles que eles não quiseram aceitar porque não veio do jeito que estavam acostumados a receber religião. E é uma condição muito notável. Existe o mesmo hoje. É muito impressionante ver o paralelo disso. As pessoas de hoje estão se perguntando: onde está o Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está o Deus que curou os leprosos? Onde está o Deus que libertou os cativos? E todavia está bem perto e não querem recebê-lo. Por quê? O mesmo motivo que tinham. É contrário demais. É incomum.
Eles querem, naquele dia, se ele lhes tivesse trazido credos ou alguma forma pela qual tivessem de passar alguns rituais e tal, eles teriam recebido de bom grado. Mas porque ele o trouxe da maneira que trouxe, as pessoas não quiseram recebê-lo da forma que ele trouxe. É como é hoje. Exatamente do mesmo jeito. Eles o querem, mas não querem recebê-lo no nível em que Deus o traz. E é o único jeito que Deus tem para trazê-lo. E não podemos rebaixar Deus ao nosso nível de pensamento. Temos de nos elevar ao seu nível de pensamento e nos encontrarmos com Ele com base no que Ele proveu para nos encontrarmos com Ele. Estão vendo? Eles querem libertação. Eles tinham todos os seus credos denominacionais, e os fariseus, e os saduceus, e os herodianos e tudo mais, todas as distintas formas e seitas de religião. E cada um tinha a sua de que não cria em ressurreição, ou anjo, ou espírito. O outro cria em ambos, ressurreição, anjo e espírito. E um cria que, de certa forma, se lava as mãos e da maneira que se lava, assim como é hoje. Agora, se pudéssemos nos levantar, Cristo pudesse vir em algum tipo de coisa assim, bem, as pessoas ficariam contentes em receber. Mas, quando ele vem em seu poder da sua ressurreição, para fazer as pessoas viverem, agirem e se comportarem, e para mudar suas atitudes, mudar seus caminhos, mudar seu modo de vida, elas não querem nada a ver com isso. Eles querem viver bem como querem viver. E querem continuar vivendo do jeito que sempre viveram, todavia sendo muito religiosos e irem a uma igreja e serem membros dela, para que possam ir domingo de manhã ou a que horas for e ouvir um sermão de 15 minutos do pastor que os despeça dali meio satisfeitos por terem cumprido sua religião para a semana, ponto final. Voltar e fazer o que querem o resto da semana. Agora, Deus prometeu nestes dias o que ele faria. E gostaria de perguntar a qualquer um, a qualquer ministro, em qualquer lugar, sobre uma promessa que Deus fez à igreja. E o que ele disse que eles fariam, que a verdadeira igreja não esteja fazendo agora. Mas eles não querem isso, eles não querem isso. Jesus trouxe Deus à vida humana. Deus se fez humano. Quando Jesus nasceu, Deus se fez homem para poder ter companheirismo com o homem e no homem. Para quê? Alcançar um propósito, que é levar ao homem o que Deus é. Não o que uma igreja é, mas o que Deus é. Jesus veio para apresentar Deus ao homem. E o homem não quis. O Espírito Santo vem hoje de igual modo para apresentar Deus ao homem. Mas o homem quer ir à igreja. Isso afoga seu pensamento. Ele não consegue compreender isso. E devemos aprender que Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, não de qualquer outra maneira. Jesus, a Bíblia, citou claramente para nós que ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo. E se nunca recebeu o Espírito Santo, você não sabe que ele é o Cristo, pois essa é a única forma em que ele se revela. Você não está convertido até receber o Espírito Santo. A Bíblia disse isso. Depois de Pedro ter sido salvo e santificado, receber poder para expulsar espíritos imundos e pregar o Evangelho, Jesus lhe disse claramente que ele não era convertido até que recebeu o Espírito Santo. E ele disse, depois que te converteu,
converteres, confirma teus irmãos. E isso foi na noite da traição que ele ainda não era convertido. E ninguém é, de fato, convertido, até ter sido transformado e morrido para si mesmo. E o Espírito Santo ter controle sobre essa pessoa. Eles não querem fazê-lo. Agora, o Espírito Santo não se comportará mal em uma pessoa e se comportará bem em outra. Ele fará com que cada pessoa obtenha o seu caráter. Vejam, porque é um Espírito que o guia. Ele faz com que você fique sujeito à natureza dele. Você não o sujeita à sua natureza, ele o torna sujeito à natureza dele. E o Espírito Santo o faz viver e gostar de viver. Oh, como você gosta de abrir mão das coisas do mundo quando o Espírito Santo entra. Como ele o purifica e lava e coloca em você o desejo de segui-lo. É uma sede e fome por mais dele, só se banhando. Ele traz realidades. Agora, quando Deus colocou o homem aqui, e nos dias do Senhor Jesus, ele deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário ao seu poder. Um mapa rodoviário é algo que lhe diz em que direção você está indo, se você quer ir, quando partirmos nos próximos dias. Já cruzei tanto este país que minha esposa e eu ficamos maravilhados ao pensar nisso. Nos últimos anos, você conseguiria mencionar aonde quer ir? Posso lhe dizer qual a rodovia que o leva até lá e com precisão de 15 minutos de quando você chegará daqui até a Califórnia. Não errei nenhuma vez em, não sei, às vezes, no tempo exato. Vejam, calculando o meu tempo de qual é o tempo para dirigir e a média do tempo. Tenho andado de um lado para outro, e para cima e para baixo, e para lá e para cá, até que você já sabe. É assim que Deus quer que conheçamos a sua palavra. Nós a conhecemos, nós a percorremos, nós a testamos. Nós a experimentamos e você sabe aonde ela leva. Agora, o mapa rodoviário dele é a Bíblia dele. A Bíblia é o mapa rodoviário que conduz ao poder de Deus. A fé o conduz ao poder. O poder produz a promessa. Precisamos de poder. Agora, alguns dias atrás, quando a irmã Wood, minha esposa e eu estávamos sentados na sala falando sobre o batismo, há tantos dos nossos preciosos irmãos aqui, pelos quais estamos agradecidos a Deus por lhes ter dado o Espírito Santo, como o irmão Willard Collins lá atrás, e acho que o irmão Rickerson e as esposas deles, e o irmão Charlie Cox e sua esposa, e o irmão Mike Egan aqui atrás. E quantos mais que receberam o Espírito Santo. E começou a ser tema de conversa entre nós. Possa Ele nos reavivar, a ponto de buscarmos, termos fome e ansiarmos pelas realidades de Deus. Deus é uma realidade. Agora, o que o mapa rodoviário nos indica, eles deveriam ter sabido. Jesus disse, nos dias em que esteve aqui na terra, ele disse: hipócritas. Ele disse: sabeis muito bem discernir o céu, quando dizeis que está sombrio e vermelho, que amanhã haverá tempestade, e se está bom, sabeis discernir o céu. Mas os sinais do tempo não sabeis discernir. Se vós me conhecesseis, conheceríeis o meu dia. A Bíblia não disse que essas coisas aconteceriam quando ele viesse. O profeta Isaías não profetizou sobre isso. Não falaram disso Jeremias, Ezequiel, todos os profetas menores. Tudo. Aquele mapa rodoviário apontando direto para aquele único destino. E quando ele veio, eles tinham enchido de tal modo suas igrejas de credos e tal que falharam em ver a realidade daquilo para que ele veio.
para trazer Deus no homem, formar Deus no homem, uni-los de novo. Até Jó, nos dias da sua aflição, clamou: "Oh, oxalá pudesse vê-lo." Em outras palavras, se eu pudesse ir à sua casa e bater à sua porta, se eu pudesse encontrar alguém que pudesse ficar na brecha por mim, disse: "Sei que não pequei, todavia sei que sou justo, sei que não fiz nada, pois estou firmado no holocausto." Mas lhe faltava a realidade. Ele tinha a forma, mas faltava-lhe a realidade. Ele disse: "Oh, oxalá eu pudesse encontrar alguém que pudesse pôr as mãos num homem pecador e num Deus santo e lhe trazer realidades." Enquanto estava sentado, sendo ele profeta e no Espírito raspando suas úlceras, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram. E ele gritou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará nesta terra, depois que os vermes da pele tiverem consumido este corpo. Contudo, ainda em minha carne verei Deus." Aí está a realidade. Ele virá algum dia. Porque não puderam os antigos patriarcas e lá atrás que ansiavam por isso. E Jesus disse: "Se vós me conhecesseis, conheceríeis o meu dia." Ele veio para unir Deus e o homem. Ele veio, aquele único. Um anjo não poderia ter feito isso. Ninguém poderia ter feito isso, exceto ele. Ele veio para tornar Deus e o homem um. Ele disse: "Naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim." Ele veio para unir Deus e o homem, sendo que o homem foi feito um ajudante de Deus e ele mesmo se tornou um Deus na terra. Isso mesmo. Mas ele perdeu sua origem pelo pecado. E o sangue de touros e bodes não podia fazer expiação por esse pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo pôde fazê-lo. Oh, como... Vejam, ele mostra o mapa rodoviário. Ele o provou. O mapa rodoviário levava direto a isso. Se tivesseis conhecido Moisés, vós também me conheceríeis, se tivesseis conhecido a palavra. Quando Satanás se encontrou com ele, Satanás tentou desviá-lo. Ele pegou o mapa rodoviário, Satanás pegou e disse: "Vê, diz isto aqui." Ele disse: "Mas também está escrito, há muitos desvios, isto, aquilo ou aquilo mais. Contanto que eu faça isto." Não é isso. Você tem de se encontrar com Deus em um relacionamento e experiência pessoal. Se você afirma que o tem e ainda vive para o mundo, então há algo errado. O diabo o desviou na escritura errada. Se seguirmos o mapa da estrada, se ele disser vire na rodovia tal e tal, aqui, vire nessa direção. Se Atos 2:38 disse: "Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados", não virou à esquerda, que você tenha de virar naquela direção. Não me importa como seja, você tem de seguir o caminho. Se ele disse: "A promessa é para vós e para vossos filhos", isso não significou para uma era passada. Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, é o que disse. Esse é o mapa rodoviário de Deus. Devemos segui-lo. A estrada está sinalizada. Você diz: "Como saberei que estou nela?" As pegadas sangrentas do Senhor Jesus fizeram o caminho. E os discípulos puseram esse mesmo fundamento. E o Espírito Santo os dirigiu. Siga esse mapa rodoviário. E algumas noites atrás, alguém disse: "Sob discernimento, o irmão Branham está certo." Mas quando se trata da sua teologia, ele está todo equivocado. Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again.
this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.